Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isso meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto. Hoje, o calendário da nossa igreja marca esse final de semana, o primeiro domingo após o Natal. Celebramos aí a alegria do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, como nós acabamos de cantar, ó tempo santo de Natal. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Este é o lema da nossa igreja para este ano. E é o lema também do Natal, onde recebemos perdão de Jesus e queremos compartilhar este perdão a todos que estão ao nosso redor. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Por natureza, nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo para ser o nosso Salvador. Através da sua palavra, Deus nos convence dos nossos erros e nos chama ao arrependimento. Arrependidos, confessamos estes nossos erros, suplicando o perdão de Deus. Por isso, nesse momento, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e amado Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores te confessamos todos os nossos pecados, os quais cometemos por pensamentos, palavras e ações. Merecemos, Senhor, a tua eterna condenação. Mas tu, no teu amor, enviaste Cristo para carregar o peso dos nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário, aonde derramou o seu sangue e entregou o seu corpo inocentes para o nosso perdão. Por isso, por causa de Cristo, e não por nossa causa, por nossas obras, nossos méritos, podemos nos aproximar de Ti e te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão, por causa de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 111, qual nós vamos fazer a leitura de forma alternada, conforme a projeção. Salmo de número 111, após a leitura do salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Aleluia!
Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração. junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem. E nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel. Quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança, Eles permanecem para sempre. pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Ó Deus, nosso Criador e Redentor, que nos criaste de forma maravilhosa e na encarnação de Teu Filho, de forma ainda mais maravilhosa, restauraste nossa natureza humana, concede que possamos estar sempre vivos naquele que se tornou igual a nós. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o nosso culto. A primeira delas encontramos em Isaías capítulo 61, versículo 1, até o capítulo 62, o versículo 3. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, capítulo 62, até o versículo 3. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas,
das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor, por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Eu amo Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Até aqui a leitura. A epístola para o culto de hoje, encontramos em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E, já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Até aqui a leitura. Agradecemos a Marli pelas leituras. Cantamos agora o hino A Minha Fé, Senhor. Ponho em teu grande amor e em teu poder.
Convido todos a se colocarem em pé. O Evangelho para o culto de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, onde encontramos assim registrado. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. E Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição, como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Raça Eleita. Se Deus não tivesse nos chamado,
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7, leitura da nossa epístola, com o tema Pela fé somos filhos de Deus. Que Deus esteja a nos abençoar e nos iluminar neste momento. Amém. Queridos de Cristo Jesus, há um ditado popular ou um pensamento que diz: todo mundo é filho de Deus. Infelizmente, este pensamento ele é um pensamento errado. É um pensamento que não condiz com as Escrituras Sagradas, não condiz com a Palavra de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Mas filho de Deus é aquele que confia em Jesus, é aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ouçamos novamente a epístola de hoje, que nos traz esta explicação, este ensinamento. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Esta leitura da epístola para o culto de hoje, um dia após celebrarmos o Natal, um dia após nós comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo, que como nós cantamos no hino Noite Feliz, na última estrofe, que diz: noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. Anualmente cantamos este hino, é uma tradição em muitas igrejas, em muitos lares, muitas casas. Diversas mensagens aparecem com este hino, e muitas vezes nós não refletimos no que significa este ato de Jesus, dele nascer como ser humano para carregar os nossos pecados, porque ele quis nascer como nosso irmão. E se nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é maravilhoso. Mas só é filho de Deus aquele que confia em Jesus, aquele que tem esta fé. Lembramos as palavras de Lutero, na explicação do 3º artigo, novamente: creio que por minha própria força ou razão, não posso crer em Jesus nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho. O mesmo Espírito que é relatado nesse texto de Gálatas, onde nós ouvimos: e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Ser filho de Deus é a ação de Deus, é um presente que Deus nos dá. E como presente nós recebemos todas as bênçãos que vêm junto com esta filiação. Deixamos de ser apenas criaturas de Deus e nos tornamos
filhos de Deus pela graça e pela bondade de Deus. Mas vamos voltar ao texto da epístola, olhar cada um destes versículos. Ele é um texto curto, então nós podemos olhar com um pouquinho mais de atenção e ver o que realmente podemos extrair deste texto para nós, em pleno ano 2020, neste ano tão conturbado desta pandemia, mas ao mesmo tempo um ano onde Deus está e continua presente nos nossos lares, e talvez ouso até dizer com mais intensidade, por causa das redes sociais, das mídias eletrônicas, que nos permitem também divulgar a palavra de Deus com mais amplitude. O versículo 4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Este primeiro versículo dessa epístola nos mostra duas coisas importantes. O primeiro é o planejamento de Deus. Quando chegou o tempo certo, Jesus nasceu. Não era o tempo que os homens queriam. Não era o tempo que todos estavam ansiando. Mas era o tempo certo. Quando a promessa se cumpre, Jesus nasce. Deus envia o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana. Uma das coisas extremamente importantes que acabamos de confessar com as palavras do credo apostólico. Jesus Cristo, verdadeiro homem. Jesus veio como homem para viver debaixo da lei e carregar os nossos pecados. Ele tinha que ser verdadeiro homem para cumprir a lei, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para nós termos este nosso irmão a se sacrificar por nós, para nos perdoar, para nos purificar, para nos salvar. Este é o objetivo da vinda de Jesus, nos salvar. Este objetivo já está expresso ali no versículo seguinte: para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. A vinda de Jesus a este mundo tinha um propósito, assim como a nossa vida tem um propósito aqui neste mundo. Se nós ainda estamos aqui, é porque Deus nos quer aqui. E se Deus nos quer aqui, nós temos que testemunhar o amor dele. Nós temos que levar a sua palavra. Nós temos que mostrar o quanto ele é importante para nós. E o quanto nós também precisamos dele em nossa vida. O quanto nós somos amados por Deus e queremos também levar este amor às outras pessoas. Por quê? Porque nós fomos libertados da nossa escravidão do pecado. O pecado não tem mais peso sobre a nossa vida, porque nós somos perdoados, somos libertos, não estamos mais escravizados. Continuamos pecando? Sim, continuamos, porque dentro do nosso corpo, além da nossa natureza redimida, a qual nós temos através do batismo e através da palavra, continuamos com a nossa natureza corrompida, pecadora. Mas esta natureza não tem mais peso sobre a nossa vida eterna, porque nós somos salvos, perdoados. É uma luta diária. E o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele gostava de dizer que nós temos que afogar diariamente a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, lembrando do nosso batismo, lembrando da ação de Deus que nos perdoou em Cristo Jesus. Por isso, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos também a nossa libertação do pecado e da condenação eterna. Porque quando Jesus nasce, o que nós celebramos ontem, ele nasce para morrer por nós. Ele nasce para carregar os nossos pecados. Ele nasce com o propósito da sua vida de nos salvar. Quando nós estamos aqui neste mundo, nós também temos um propósito.
E o nosso propósito é anunciar as coisas maravilhosas que Deus fez em nossa vida. Começando pelo fato de Ele nos dar o perdão, de Ele operar a fé em nosso coração, algo que nós não poderíamos fazê-lo, algo que nós nem sequer podemos imaginar de querer ir em busca disso. Mas Deus fez isso em nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer junto de si, para vivermos a eternidade ao seu lado. Após vermos o objetivo de Deus de nos libertar, nós ouvimos o versículo 6 que diz: e para mostrar que vocês são filhos, são seus filhos, Deus enviou o seu Espírito, ou Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Estas palavras finais deste versículo são extremamente importantes. Exclamar: Pai, meu Pai, é reconhecer a necessidade de Deus em sua vida. É reconhecer a soberania de Deus sobre todas as criaturas, incluindo a nossa vida, sobre nós também. Também é reconhecer o amor de Deus, amor este que ultrapassa o nosso limite da nossa consciência humana, de um pai dar o seu filho para morrer por todas as pessoas pecadoras, por todos aqueles que fazem coisas ruins diariamente. E ainda é reconhecer a justiça e a santidade de Deus. Exclamar: Pai, meu Pai, através da ação do Espírito, que é aquele que nos coloca a fé em nosso coração, é reconhecer tudo o que Deus é, não o que Ele pode ser, não o que nós achamos ou gostaríamos que fosse, mas o que Ele realmente é: o nosso Salvador, aquele que nos ama, mas aquele também que reservou o inferno para o diabo, para os anjos maus e para aqueles que não confiam em Jesus, para aqueles que não exclamam: Pai, meu Pai, para aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, para aqueles que acham que Jesus tem que ser qualquer outra coisa, menos aquele a quem nós devemos honrar e reconhecer que o que deveria ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Somente o Filho de Deus reconhece isso. Somente aquele que crê em Jesus como seu Salvador pode dizer: Pai, meu Pai. E então reconhecemos toda a nossa necessidade, a nossa carência de Deus. Poderíamos dizer que nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não temos perdão. Sem Deus não temos vida, não temos salvação, mesmo tendo diversos bens, mesmo tendo uma saúde de ferro, mesmo rodeado de pessoas e estando num status social elevado. Mas se não se tem Deus no coração, se não se crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida não tem sentido, não se tem conforto, não se tem consolo e não se tem esperança. Se teme diante da morte, se fica atribulado diante dos problemas. Mas quando se confia em Deus, nós confiamos na bênção e na providência de Deus em nossa vida, que é o que o próximo versículo nos traz, onde o apóstolo Paulo registra assim: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Guardem bem estas palavras. Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Creio que todos que são pais já repreenderam os seus filhos por algo de errado que eles fizeram. Creio que todos os filhos
todos nós, já nos envergonhamos e nos arrependemos de algo de errado que nós fizemos. E talvez no nosso íntimo, nós dissemos, obrigado porque o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu padrinho, ou o meu avô, minha avó, ou mesmo qualquer adulto, professor e assim por diante, me repreendeu, me mostrou o erro. Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. E quando nós ouvimos isto, nós lembramos que Deus nos ama, como os nossos pais nos amam, a ponto de eles não nos deixarem ficar no caminho errado. Nos corrigem, uns mais rispidamente, outros um pouco mais relaxado, mas todo pai corrige o filho quando faz algo de errado, porque o pai não quer ver o filho num caminho ruim. E assim Deus também nos corrige. Mas quando nós ouvimos que Deus irá nos dar tudo o que Ele tem para nos dar, está se falando da salvação. Está se falando do maior presente, da maior preocupação que nós devemos ter aqui neste mundo, que é o que vai acontecer conosco depois daqui. Em Deus, nós temos o perdão. E se nós temos perdão, nós temos vida e salvação. É isto que Deus nos dá. Isto aqui nós poderíamos colocar, é o tudo que nós necessitamos. Não precisamos de outras coisas. Não precisamos que Deus derrame dos céus outras coisas se nós já temos perdão, vida e salvação. Mas o nosso Deus é tão bondoso que Ele continua nos abençoando com as outras coisas. Nós ouvimos no texto bíblico, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus nos dá tudo o que Ele tem para dar para os seus filhos. São as bênçãos e a providência de Deus em nossa vida. Deus não nos desampara, Deus não nos larga por aí no caminho, mas Ele está constantemente a nos abençoar e a nos fortalecer, mesmo quando nós passamos por problemas, dificuldades, por doenças, por escassez, por desastres. Deus continua a nos abençoar, porque Ele continua a operar a fé em nossos corações e a nos mostrar que apesar de nós estarmos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós somos a raça eleita de Deus. Nós somos um povo que é abençoado pela misericórdia de Deus, quando Ele resolve o problema que nós não poderíamos resolver, o perdão dos pecados. Por isso, nós devemos sempre lembrar, é maravilhoso sermos filhos de Deus. O cristão não é apenas uma criatura de Deus, ele sim é filho de Deus. Aquele que não crê, Deus continua através da sua palavra e através dos seus filhos a querer alcançar, para que eles também se tornem filhos de Deus a partir da fé em Jesus. Por isso, como filho de Deus, eu recebo perdão, vida e salvação. Este é um presente que Deus derrama em minha vida. E como filho de Deus, eu também quero compartilhar perdão, vida e salvação. Eu quero que as outras pessoas ao meu redor saibam desta palavra maravilhosa. Saibam deste amor maravilhoso que Deus derramou sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, para que outras pessoas também reconheçam que quando Jesus quis nascer como nosso irmão, foi para nos salvar, foi para carregar os nossos pecados. Mesmo que nós não compreendamos isso, mesmo que nós não tenhamos capacidade intelectual de explicar isto, porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é poder, é amor, é consolo, é misericórdia. Ser filho de Deus é viver na misericórdia de Deus. Ser filho de Deus é viver neste perdão.
e também é querer colocá-lo em prática, porque a fé sem obras é uma fé morta. Ouvirmos a palavra de Deus e não vivermos isto é a mesma coisa que não ouvirmos. Nós não conseguimos guardar apenas para nós. Nós queremos compartilhar isto. E então olhamos o lema da nossa igreja para este ano de 2021 e vemos quão maravilhoso é: firmados em Cristo, naquele que nasceu, naquele que nós celebramos, que foi colocado naquela humilde manjedoura, firmados neste Salvador, somente nele, não em outros caminhos, não em outros salvadores. Nós recebemos o perdão que ele conquistou na cruz por nós, e quando se tem perdão, se tem vida e salvação, e ao receber este perdão, se quer compartilhá-lo com outras pessoas. E aí é compartilhar o perdão e compartilha-se junto vida e salvação. Que nós que celebramos o Natal, na certeza de Jesus ser o nosso Salvador, possamos continuar celebrando esta data tão importante na nossa vida, e assim anunciarmos a necessidade do Salvador para aqueles que ainda não são. Que saibamos sempre, todos são criaturas de Deus. Todos os seres humanos são alvo da vontade de Deus, que é salvar a todos. Mas filho de Deus é apenas aquele que crê em Jesus como seu Salvador. E para crer é necessário ter Jesus no seu coração. E isso nós, através da palavra de Deus, através do batismo, recebemos tão maravilhosamente de Deus. E queremos também que outras pessoas tenham a oportunidade de assim o receber. Por isso, a nossa vida é uma vida de ação, é uma vida de testemunho, é uma vida de mostrar quem é que mora no nosso coração. E aquele que mora é Jesus, o Salvador. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus, no reino de Deus aqui neste mundo. Também aonde nós demonstramos a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje destacamos o versículo 5 do Salmo 111 para esse nosso momento. O Senhor, Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. É a providência de Deus, é o amor de Deus em nossa vida. Deus continua a nos alimentar, tanto física como espiritualmente, aqueles que temem, aqueles que confiam no seu nome. E também nunca esquece a sua aliança. Aliança esta que Deus faz conosco e envia Jesus para ser o cumpridor desta aliança, aquele que morreu para perdoar todos os nossos pecados. Logo, o nosso ofertar sempre tem que estar pautado,
firmado em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Durante este momento nós vamos cantar o hino Tudo, e aqueles que tiverem a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação por um 2021 de paz. Também queremos continuar incluindo na nossa oração a Emily Tolosa Pio dos Santos, que tem atrofia muscular espinhal. Ela pôde tomar o medicamento que tanto necessitava e agora segue aí nessa nova fase na sua vida. E também orarmos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, enlutados, aqueles que estão sofrendo também com doenças, e também orarmos por todos aqueles que irão estar em viagem ou que estão viajando aí nestes dias. Convido todos a se colocarem em pé. Após a oração feita pelo pastor, oramos em conjunto o Pai Nosso. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo nós somos teus filhos. Como é bom e importante sabermos do teu amor, da tua graça, da tua preocupação para conosco, pobres e miseráveis pecadores. Que para nos salvar, tu enviaste teu Filho para nascer como um de nós, carregar o nosso pecado e cravá-lo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por todo o teu planejamento, o cumprimento das tuas profecias, o teu objetivo em nos buscar e também de nos amparar nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação. Através da ação do Espírito Santo, podemos crer, confiar em Jesus como nosso Salvador. Podemos crer em Ti como nosso Pai amoroso. E assim exclamarmos, Pai, meu Pai. E ao exclamarmos, Pai, meu Pai, reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos a nossa carência de Ti,
reconhecemos o teu amor derramado sobre a nossa vida e sabemos da tua justiça. Podemos, Senhor, entender também o nosso objetivo aqui neste mundo, de depois de buscados por ti, tu nos envias para que mais pessoas possam serem agraciadas com o ouvir da tua mensagem. E assim pedimos que continues a abençoar a tua igreja, fortalecendo e enviando pastores e membros fiéis para testemunharem a tua palavra com alegria, com firmeza e com pureza, para que o Espírito Santo também possa agir conforme os teus propósitos, Senhor. Querido Deus, nós pedimos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Olhe, Senhor, e conforte todos aqueles que estão enlutados. Envia o teu Espírito Santo para que possa sempre dar a certeza de que a morte de Cristo na cruz perdoou os nossos pecados e nos garante a vida eterna. E assim podemos enfrentar a dor do luto aqui neste mundo, certos da esperança da vida eterna. Também, Senhor, há aqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por doenças, problemas, esteja enviando o teu Espírito Santo a confortar-lhes e fortalecer-lhes, sempre na certeza de que tu és um Deus presente. Também, Senhor, te agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e também na vida da pequena Emily Tolosa Pio dos Santos. Esteja, Senhor, abençoando esta nova etapa na vida desta pequena, que pôde receber o remédio que tanto precisava. E agora uma nova luta se inicia na vida dela. Querido Deus, pedimos por um 2021 repleto de paz, que a tua paz esteja presente em todos os momentos, que a tua vontade continue sendo feita em toda a vida de todos aqueles que neste mundo estão morando, estão aqui de passagem, para que possam reconhecer a tua providência e o teu cuidado nas suas vidas. Também, Senhor, nós pedimos por proteção por todos aqueles que estão viajando ou estarão viajando nos próximos dias. Esteja, Senhor, abençoando-os para que eles possam chegarem sãos e salvos nos seus destinos. Mas, Senhor, sempre pedimos que a tua vontade seja feita. Querido Deus, tudo mais que pesa em nossos corações, nós queremos colocar na oração que teu Filho Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. E convida a participar da mesma aqueles que creem neste ensino, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos 11, 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. A Gabriela estará no primeiro banco com álcool gel. Aqui à frente, as marcações para o distanciamento de 1,5 m. Convidamos, vinde, pois tudo está preparado. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que
posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste, em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltarão contra nós. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. As águas nos teriam levado para bem longe, e a enchente nos teria coberto. Então teríamos morrido, afogados na correnteza. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças ao Senhor e orarmos a Ele. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, Te somos gratos por todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque neste momento pudemos mais uma vez celebrar e participar da Santa Ceia.
onde testemunhamos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador e que aguardamos Ele em fidelidade. Também, Senhor, pedimos que aumente o amor em nossos corações, para como filhos teus, te amarmos acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso culto após o período do Natal, primeiro final de semana após o Natal, desejando realmente que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês e que ao recebermos as bênçãos de Deus, nós também queiramos compartilhá-la com todos que estão ao nosso redor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Lá ao fundo nós temos ainda o informativo aí para o finalzinho de dezembro e também o informativo das nossas atividades para janeiro e fevereiro. Os nossos avisos: quarta-feira nós teremos o nosso momento devocional pelo Facebook, 19 horas. Então começamos ali no início da pandemia, em abril, e seguimos aí todo esse tempo. E então concluímos este ano, no dia 30, com este devocional. Quinta-feira teremos o culto de véspera de Ano Novo, 19 horas também. E aí nós já colocamos a programação de janeiro. Os cultos dos dias 2, 9, 16 e 23, eles estão sendo gravados, postados no YouTube e no Facebook, os canais aí respectivos, meu canal no YouTube e a página da congregação no Facebook. E o culto do dia 30 de janeiro, então ele é presencialmente. Então aí o pastor já retorna do seu período de férias, e aí então retornamos às atividades presenciais, então no dia 30 de janeiro. Então culto dia 31 de dezembro, presencial. No mês de janeiro, os 4 primeiros sábados, o culto gravado, e no dia 30 de janeiro retornamos com as atividades presenciais. Lembramos que estão sendo distribuídos os envelopes para os ofertantes, e na Assembleia foi decidido que aqueles que não realizaram ofertas neste ano, ou uma ou duas ofertas, nós recomendamos que utilizem os envelopes que já foram distribuídos, só alterando o ano, então de 2020 para 2021. Caso queiram os envelopes para o ano que vem, nós providenciamos, mas pedimos que utilizem aqueles que foram distribuídos aí no fim do ano passado, no início deste ano. Então são esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve e vos traga de volta para o nosso próximo culto. Concluímos esse nosso culto cantando o hino que nós encerramos também o nosso programa de Natal, o hino Noite Feliz. A paz de Cristo a todos. Feliz.